O Sermão da Montanha, parte 8. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Olha o que está escrito. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, ou seja, carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus cita uma passagem da lei que diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lá dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Você encontra isso em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. O que estava acontecendo? Na época da lei, as pessoas estavam separando por qualquer coisa. Era a mulher fazer lá a comida, queimava a comida, carta de divórcio. Estava virando uma bagunça. Estava virando algo, sabe, aquele compromisso desnecessário. E aí Jesus vem repreendendo, e ele chega ao extremo de falar que não era assim desde o início, porque a questão do divórcio só pode acontecer no caso de infidelidade. Não é simplesmente casar e separar, casar e separar, casar e separar, casar e separar. Mas quando ele fala que é em caso de infidelidade, nós temos que entender que as Escrituras Sagradas não finalizam só nessa parte. Tem outras orientações que também falam sobre casamento, fala também sobre divórcio. Então, há casos que a Bíblia permite o divórcio? Sim, há casos que a Bíblia permite o divórcio. E não é somente em caso de adultério, há casos também que a Bíblia permite divórcio sem ser em caso de adultério. Mas nós vamos estudar isso com calma, ok? Vamos dar sequência. Deus permite o divórcio em algum caso? Sim. Vamos ver no Velho Testamento, antes de Cristo. Nos tempos do sacerdote Esdras, alguns judeus violaram a lei de Moisés, casando-se com mulheres das nações gentis. Esdras mandou que eles se divorciassem. Você encontra em Esdras capítulo 9 e no capítulo 10. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4, você também encontra sobre o divórcio. No Novo Testamento, podemos encontrar dois casos que pode acontecer o divórcio. Primeiro, quando um crente é abandonado por um descrente, por causa da sua fé em Cristo. E o segundo, quando um dos companheiros é culpado de infidelidade matrimonial. Então, nós podemos observar que não é só em caso de infidelidade matrimonial, também em caso de abandono. E nós vamos ver que abandono é esse. Vamos ver o primeiro caso. Quando um crente é abandonado por um descrente por causa da sua fé em Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 15 está escrito: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Para um pouquinho. Aqui você encontra um casal convertido. Ambos são cristãos, seguidores de Cristo. Ambos conhecem a palavra de Deus. Têm maturidade espiritual. Aqui fala que não pode separar. Mas se separar, continue só o resto da sua vida. Ou se reconcilie com seu marido. Um exemplo, eu casei no Senhor. A minha esposa casou no Senhor. Não existe esse negócio, vamos separar e se casar com outras pessoas. Não existe. Nós casamos no Senhor, cientes do Evangelho, conhecedores de Cristo. Não foi um casal de jovens sem conhecimento que aceitou Jesus como Salvador, não entende nada de Bíblia, não entende nada de Deus e que deu uma cabeçada na vida e casou errado. São pessoas que casaram com conhecimento, maturidade, sobre orientações.
Então, no meu caso com a minha esposa, um exemplo, não existe separar para casar. Podemos até separar, mas eu tenho que ficar só o resto da minha vida e ela tem que ficar só o resto da vida dela. Está amarrado, é só um exemplo. Só a morte vai nos separar, né, nosso amor? Mas para facilitar a explicação. Então não existe. Mas chegamos a uma conclusão de separar. Eu vou tocar a minha vida, ela vai tocar a vida dela. Eu tenho que ficar só o resto da minha vida, ela tem que ficar só o resto da vida dela. Ah, mas vamos fazer o quê? Não, eu não quero ficar só, então vamos voltar um para o outro. É isso que aqui está falando. Por isso casamento é coisa séria. Por isso os que são solteiros, analisa bem antes de casar. Porque se você for aquela pessoa cabeçudo, que não conhece nada da Bíblia, ainda vai estender uma misericórdia de Deus sobre a sua vida. Agora, se você já conhece, você já não é mais inocente, Deus analisa, já olha para o seu coração, já olha para o seu espírito e já vê maturidade, cuidado que casamento é coisa séria. Não é casar hoje para separar amanhã, não, isso não existe. Aí, continuando. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, isso é Paulo falando. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui está falando o seguinte, um dos dois se converte. Já são casados, casaram no mundo, não conhecia Cristo, não conhecia o Evangelho, porque o casamento existe para todos. E aí um dos dois se converte, a mulher se converte. Quando o marido sabe que ela se converteu, ele não aceita, de jeito nenhum. E ele resolve abandonar ela. Ela tem direito ao divórcio e tocar a vida dela. Mas ela se converteu, ele não se converteu, mas ele não, tudo bem. Eu vou continuar na minha cachaça, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fazendo as coisas erradas. Qual é a orientação de Deus? A mulher, se ele aceita em viver com ela, ela sendo cristã, não deixe ele. Continue com ele. Por quê? Porque quando ela aceitou Jesus, já estava casada. Ou vice-versa. É o homem que se converte, a mulher fala, se você for para essa igreja, eu te deixo. Ele aceitou Jesus como Salvador, ele permanece firme com Cristo, ela abandona ele. Ele tem direito ao divórcio e tocar a vida dele. Se você observar, aqui não está tendo adultério. Mas se ela fala, tá bom, você quer continuar com esse negócio de igreja, mas eu vou continuar na minha cervejinha. Ela não quer deixar ele, não quer abandonar ele. Ele pode continuar no casamento e lutar para que ela se converta. Nesse caso é aconselhável que lute. Mas, deixando bem claro, se abandonar, está livre para tocar a vida. Existem ensinamentos, irmãos, um pouco radical sobre isso. É mais ou menos o seguinte: eu sou um jovem de 18 anos, não conheço Cristo, caso, não conheço as Escrituras Sagradas. Esse casamento não tinha fundamento nenhum, não tinha maturidade nenhuma, não tinha preparação nenhuma. Esse casamento vem ao final, acabou, pronto, acabou. Lá na frente, eu tenho 18, lá na frente com 20, 25 anos, eu aceito Jesus como Salvador. Dependendo do ministério, vai falar, você tem que voltar para aquela pessoa. Mas como é que a pessoa vai voltar para aquela pessoa? Ah, não, então você vai ter que ficar só o resto da sua vida. Irmãos, vamos analisar. Eu tenho 18 anos. Eu cometo 10 homicídios. Com 25 anos, eu aceito Jesus como Salvador. Me arrependo dos homicídios.
eu posso tocar minha vida normalmente com Cristo. Eu com 18 anos, ladrão, roubo, faço isso, faço tudo aquele mal, uso droga, tudo que não presta. Com 25 anos, eu aceito Jesus como Salvador, eu posso tocar minha vida. Mas por que eu casei errado? Sem ter maturidade nenhuma, sem ter discernimento nenhum, sem ter conhecimento nenhum, pronto, agora eu vou ter que tocar o resto da minha vida só. Cristo não vai me aceitar? Se depois que eu criei juízo, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu conheci a verdade, eu não tenho direito de recomeçar a minha vida sentimental? Tem ministério que vai falar que não. E tem ministério que a gente vai muito mais além. Tem ministério que vai falar com aquela pessoa que você perdeu a virgindade. Você vai ter que ir atrás daquela pessoa que você perdeu a virgindade para casar. Então existe muito radicalismo. Por isso que eu estou falando, a pregação que eu estou fazendo, vocês vão ouvir outras linhas de ensinamentos. Eu não estou aqui como detentor da verdade. Eu analiso o seguinte: Cristo, ele não é radical. Cristo, ele analisa cada caso individualmente. A regra é para todos, mas ele analisa cada caso individualmente. Porque tem pessoas que falam que tem Jesus como Salvador, mas se você analisar, Cristo ainda não nasceu nela. Cristo ainda não foi formado nela. Então a pessoa dessa vai dar muita cabeçada na vida, mesmo tendo o nome de crente, mesmo tendo o nome de seguidor de Cristo. E eu creio, eu acredito, o Cristo que eu prego, o Cristo que eu creio, o Cristo que eu sigo, eu acredito que ele não é tão radical ao extremo de simplesmente falar, pronto, não tem mais chance, você agora vai ter que ficar só o resto da vida, você agora vai ter que permanecer desse jeito, senão você vai para o inferno. Eu não creio dessa forma. Agora também eu creio que esse mesmo Cristo que eu estou falando, ele não passa a mão na cabeça de quem conhece a palavra, de quem tem maturidade espiritual e quer brincar de ficar separando. Essas pessoas, Deus vai tratar elas também individualmente, e pode ter certeza, de uma forma mais rígida. Mas vamos dar sequência. Eu citei aqui a primeira passagem, certo? Agora vamos falar sobre a segunda. Quando um companheiro é culpado de infidelidade matrimonial. Mateus capítulo 19, versículo 9 está escrito: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui, Cristo mostra claramente que o repúdio, ou seja, que o divórcio, só é permitido em caso de prostituição, se a pessoa traída não quiser permanecer com o cônjuge, não quiser continuar com a pessoa casada. Em cada um dos dois casos, citado acima, o crente tem o direito de obter o divórcio e de se casar novamente com uma pessoa de Deus. Lembre-se, no caso de adultério, é aconselhável perdoar e lutar pelo casamento, mesmo o servo do Senhor tendo direito ao divórcio. Permissão não significa o querer de Deus, mas quem decide se vai ou não lutar pelo casamento é a parte traída. Então aqui na segunda parte deixa bem claro, em questão de infidelidade, tem direito ao divórcio. Mas é aconselhável, mesmo tendo a infidelidade, se a pessoa que está sendo infiel tem mostrado um arrependimento, tem pedido perdão, é aconselhável perdoar, lutar pelo casamento e dar mais uma oportunidade. Mas por quê, pastor? Porque é mais ou menos o seguinte: você está casado, há uma infidelidade. Biblicamente você tem direito ao divórcio. Tem ministério que vai falar o seguinte: você tem direito ao divórcio, mas não tem direito de casar mais. Também não faz sentido. Se está direito ao divórcio, você está livre. Se você está desimpedida, você tem direito ao novo casamento. Mas vamos lá. Então, se você dá a carta de divórcio por causa do adultério, a pessoa pediu perdão e você não perdoa, você vai estar livre para conhecer outra pessoa. E se esse caso se repetir em outro casamento?
Porque tem situações que nós enfrentamos na vida, irmãos, que não são situações naturais, são situações espirituais. Porque digamos que essa infidelidade é uma questão espiritual, no seu mundo espiritual que está fragilizado. A tendência é você conhecer uma outra pessoa e aquele caso também acontecer com uma outra pessoa. Então, se você não tratar o mundo espiritual, você acaba conhecendo uma outra pessoa também e aquele mesmo caso se repete. Por isso que é aconselhar a pessoa a analisar. Agora, há casos que o problema não está no seu mundo espiritual, está no mundo espiritual do seu cônjuge. Não significa que você casando com outra pessoa, não significa que essa outra pessoa vai te trair. Mas é aconselhável, mesmo em caso de traição, é aconselhável a liberação de perdão. Procurar lutar pelo casamento, fazer com que o casamento ali entre na linha, fazendo com que o casal comece a fazer as coisas da forma certa, da forma que agrada a Deus. Então aqui nós podemos observar que também em caso de infidelidade é permitido o divórcio. Vamos continuar. Deus é contra o divórcio? Aqui é feita uma pergunta. Sim, Deus ele é contra o divórcio. O divórcio é um grande problema social contemporâneo, um grande problema social do nosso tempo. Seus efeitos nocivos se estendem muito além do casal que se divorcia. Se há filhos, eles sofrem grandes feridas emocionais. Geralmente são deixados com uma visão negativa e distorcida do casamento e da família. O divórcio é ruim. Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, na parte A está escrito: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Deus ama os divorciados, mas odeia o divórcio. Deus ele abomina, Deus ele odeia o divórcio. Então vamos analisar. Você conhece a palavra? Você é uma pessoa que conhece verdadeiramente Cristo? Não existe divórcio para você, irmãos. Para agradar a Deus, não. A não ser por infidelidade. A não ser para você tocar o resto da sua vida só. Separar por separar, como está acontecendo hoje. Isso é uma falha muito grande no meio, não só das pessoas do mundo, mas também das pessoas evangélicas. Estão separando por qualquer coisa, não pode. Não esteja pensando que tem a bênção de Deus que não tem. Agora, se você está naquele patamar de um desconhecedor, mesmo que tenha o nome de cristão, tenha o nome de evangélico, mas é um desconhecedor do evangelho, eu até acredito na misericórdia de Deus. Agora tem muita gente separando de qualquer jeito, irmãos. Até mesmo pastores. Casam, separam, casam, separam, casam, separam. Não, não. Ah, tem infidelidade? Está acontecendo infidelidade? Não, não está acontecendo infidelidade, não. É porque nós não estamos dando certo. Vão se converter, então. Passar por um procedimento de transformação. Melhorar a espiritualidade de vocês. Não pode ficar ridicularizando o Evangelho de Cristo. Continuando. Primeiro, Deus ama os divorciados, mas odeia o divórcio. Deus ama os divorciados, mas odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Por algumas razões. Primeiro, o casamento é um pacto. É um pacto social, espiritual, emocional. Aos olhos de Deus, casamento é algo muito sério. Segundo, o divórcio é uma guerra. É guerra fria, guerra verbal, é guerra física. E nessa guerra muitos saem feridos, principalmente os filhos. O divórcio é apostasia. É apostasia do amor, ou seja, é rejeitar aquele que um dia foi desejado. Apostasia é o quê? Renúncia. Se o seu casamento está em crise, faça tudo o que estiver ao seu alcance para salvá-lo. Quando o divórcio acontece, só quem ganha é o diabo. Pastor, meu casamento está em crise. Lute por ele, não aceite o divórcio. Lute pela restauração do seu casamento. Agora, entenda uma coisa. Se qualquer luta que você enfrentar, você entregar os pontos, isso é ruim para você. Isso mostra o quê? Que o seu mundo espiritual
está fragilizado. O seu mundo espiritual está meio quebrado. Então a luta que você enfrenta com essa pessoa, você pode enfrentar com outra também, porque o problema não está só na pessoa, pode estar em você também. Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso você tem que colocar na balança. Por que está acontecendo adultério no meu casamento? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que na cama está existindo uma incompatibilidade ao ponto da parte que está traindo está começando a ter fragilidade e começando a procurar algo lá fora? Tudo isso você tem que analisar. Porque uma grande parte das pessoas que adulteram, uma grande parte, o problema está na falta de intimidade, que não justifica o adultério. Mas a falta de intimidade tem levado muitas pessoas a cometerem adultério. Não só homens, mulheres também. Porque se nós analisarmos, hoje está quase meio a meio. Não é só homem que trai. As mulheres traem muito também. Não esteja pensando que é pouco, que não é. É muito. É quase na mesma proporção dos homens. Então o casal precisa analisar, porque precisa estar ok na cama, precisa estar realizados na cama, para Satanás não começar a levar aquela pessoa para a internet, e depois que levar para a internet, levar a pessoa para o contato físico com uma outra pessoa, levando aí a pessoa ao adultério, e se não houver um arrependimento, até a perda da salvação. Mas vamos continuar. E sobre aqueles que cometeram adultério e se divorciaram. Atos capítulo 17, versículo 30 está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Com relação à questão do perdão, a Bíblia é bem clara. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 está escrito: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Todo pecado inclui adultério e todas as outras perversões sexuais. A única exceção é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu acredito, irmãos, aquela pessoa que na vida deu cabeçada, não vigiou, não tinha aquele conhecimento pleno, não tinha aquela comunhão plena com Deus, pisou na bola, como se diz, e chegou até o ponto de cometer um adultério, e chegou até perder o casamento. Essa pessoa, mediante um arrependimento sincero, e o arrependimento sincero como é que eu sei se o arrependimento é sincero? Se o tempo voltasse atrás, se eu cometeria aquele adultério. E o arrependimento sincero leva a pessoa a alcançar o perdão de Deus. Eu acredito que mediante um arrependimento sincero, mediante o perdão de Deus, a pessoa agora com a maturidade, com discernimento, esta pessoa resolve reconstruir a vida dela. Se ela levar Deus a sério, a partir daquele momento, eu acredito na misericórdia de Deus sobre a vida dela. Eu acredito no perdão de Deus sobre a vida dela. Como eu falei no início, eu não creio em um Deus que um jovem desmiolado por ter o título de crente, tomou uma decisão errada. Eu não acredito que esse Deus vai condenar essa pessoa a viver 50, 60, 70, 80 anos sozinho, porque lá atrás, sem conhecimento, sem estrutura, sem discernimento, deu uma cabeçada na vida. E quando eu falo esse jovem, já é um jovem com uma idade mais avançada. Às vezes tem uma idade avançada, mas é jovem na fé, não tem discernimento ainda. Então, para estas pessoas, eu acredito que Deus pode estender sim a misericórdia. Mesmo você encontrando ensinamentos que irá falar, não pode. Aí você decide o que você quer. Aí trazendo para mim, eu nunca fui casado, eu nunca tive outro casamento, eu nunca me divorciei, estou no meu primeiro casamento. Em nome de Jesus, que seja o último, primeiro e último. Não existe divórcio para mim, a não ser em caso de infidelidade, que não vai acontecer, em nome de Jesus. Então não estou aqui como alguém divorciado tentando defender os divorciados.
Porque se eu tivesse passado por um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, a minha pregação poderia ser: o pastor está defendendo o peixe dele. O pastor já é casado 2 vezes, casado 3 vezes. Então o pastor está com um discurso tentando aliviar a barra dele. Não estou tentando aliviar minha barra. Estou no meu primeiro casamento, se Deus quiser, primeiro e último. Quem está entendendo até aqui? Ok. Continuando. O apóstolo escreve aos crentes de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Olha o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Para um pouquinho aqui. Se nós finalizarmos aqui, todas essas pessoas estão no inferno. E aqui está falando de quem? De adultérios, dos adúlteros, dos idólatras, dos ladrões, dos efeminados, dos sodomitas, dos maldizentes. Estão todos no inferno. Só que continuando o versículo, vem a válvula de escape. Lembra aquilo que eu falei? O Cristo que denuncia o pecado, ele abre a válvula de escape. Ele mostra a saída para aquela pessoa que quer uma mudança. Mas haveis sido lavados. Lavado pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Mas haveis sido purificado. Mas haveis sido justificado em o nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Para um pouquinho. Eu sou um adúltero. Eu aceito Cristo como Salvador. Eu ando com Cristo. Eu sou o quê? Lavado, purificado, transformado. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Aí eu não posso mais tocar minha vida? Vamos lá. Eu sou um ladrão. Eu fui alcançado, fui lavado. Aí eu posso tocar minha vida? Posso. Aí no caso aqui um efeminado. Então eu só tenho relação, eu sou um homem que só tenho relação com homem. Mas eu tenho um encontro com Cristo, eu sou lavado, transformado, alcançado. Eu tinha relação. Então quer dizer que agora eu vou ter que tocar o resto da minha vida só? Eu não posso encontrar uma mulher para casar? Quer dizer que for homem com mulher, não pode mais casar. Se for homem com homem, aí sim eu tenho um encontro com Cristo, eu posso casar com a mulher? A diferença está no órgão agora? Então eu creio quando a pessoa erra, faz besteira, sai da presença de Deus que provavelmente nunca tenha entrado, mas essa pessoa tem um encontro com Cristo, é uma nova criatura verdadeiramente, os frutos são notórios, os frutos. As pessoas enxergam mudança de comportamento, mudança de atitude, essa pessoa foi lavada, recriada, com 25 anos de idade, com 18 anos, com 30 anos, com 40 anos. Mas lá atrás deu cabeçada. Cristo vai me condenar a ficar só o resto da vida? Não creio dessa forma. Quem quiser crer, que creia. E mais uma vez reafirmo, nunca fui divorciado, não estou aqui na qualidade de advogado defendendo a minha causa. Então aqui nós encontramos, quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, há essa mudança. Então vamos lá. Essa lista horrível de ofensa inclui adúlteros e pervertidos sexuais. Por meio da fé em Cristo, elas não são apenas perdoados, mas também justificados, lavados, santificados com a pureza do Altíssimo. Aqueles que contestam o direito desses crentes arrependidos a um novo começo de vida estão em perigo de ignorar o aviso dado a Pedro em Atos capítulo 10, versículo 15, na parte B, que diz: não chame impuro ao que Deus purificou. Meu amigo, não importa o meu passado, é o meu presente. Quantas cabeçadas, se no passado eu fui um adúltero, se no passado eu fui um ladrão, se no passado eu fui um efeminado, se no passado
eu fui um homicida, é passado. Se no presente eu fui recriado em Cristo, transformado por Cristo, alcançado por Cristo, eu acredito que eu tenho o direito de tocar a minha vida de uma forma correta, não só no setor financeiro, não só no setor espiritual, mas também no setor sentimental, também no setor familiar. Eu creio desta forma. Não chame impuro ao que Deus purificou. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Vamos falar com Deus? Como eu falei, é uma mensagem polêmica, e devido à polêmica poderia ser estudado com mais calma, mas nós não podemos alongar muito o estudo. Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, todas estas pessoas aqui presentes e as que estão escutando esta pregação. Pai, venha abençoar a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.